existe alguma coisa aí no feminicídio e que é muito delicado, a gente, de tacada, nós temos que, sem dúvida, valorizar essa lei. Mas essa lei, ela só existe porque a nossa sociedade é extremamente desigual. Então, os crimes passionais, essas estatísticas, elas são mais ou menos estáveis ao longo do tempo. Eles, cerca de, quer dizer, o fato desses feminicídios ocorrerem dentro de casa, em geral nos finais de semana, muito associados ao uso de álcool, né, pelos homens, né? Tal do ciúme alcoólico, ou pelo abandono, né? A mulher que quer terminar o relacionamento e e o homem não aceita. Então, a grande maioria desses feminicídios tem um componente passional relacionado ao enlace amoroso. Então, por mais que nós, enquanto mulheres e feministas, queiramos e sejamos, vamos dizer assim, laudatárias dessa forma de injunção penal e de punição em relação aos feminicídios, a psicanálise ela nos leva a pensar quais são os fatores intersubjetivos. Isso não quer dizer uma criminalização, nem uma vitimização, nem uma culpabilização da mulher. Né? Mas é preciso pensar, é preciso refletir, de alguma maneira, como a sociedade, de um modo geral, é responsável por esses crimes. Né? E nesse sentido, de uma corresponsabilidade, uma responsabilidade social pelo crime passional e pelo feminicídio, é preciso que todos se impliquem, né? Nesse tipo de relação, para compreender como é que se dá esse tipo de relação. Então, em relação à leitura psicanalítica do feminicídio, a gente não vai fazer o psicanalista, ele não vai tomar uma posição necessariamente que é a posição punitiva. Tem um texto que eu acho até muito interessante aqui, ele não foi traduzido ainda para o francês, né? Punir uma paixão contemporânea, em que ele relativiza e questiona a forma em que a nossa criminologia se estabelece a partir de uma criminologia punitivista. Né? Então, a minha discussão, né, a respeito desses crimes, porque se a grande maioria dos feminicídios ocorre entre parceiros íntimos, dentro de casa, né, 80%, 78%, nos finais de semana, e principalmente contra mulheres solteiras, né, a gente precisa pensar quais são os componentes passionais que determinam esse crime. Então, dentro da responsabilidade social dos crimes passionais, eu achei interessante a gente retomar algumas ideias que foram levantadas por Porto Carreiro, um psicanalista brasileiro, na década de 30. E ele chama atenção para um fator. Então, eu vou falar aqui, até porque nós temos pouco tempo, eu vou falar de alguns fatores que chamam atenção nesse tipo de criminalidade e para os quais o psicanalista precisa estar atento, até para poder se posicionar não só diante da mulher que vem em busca de ajuda, como também diante do próprio sujeito que comete um crime, né, passional. Né, que pode ser um sujeito que pode estar... Esse sujeito, ele pode... ele não necessariamente é um psicótico, ou um paranoico, ou um neurótico. Qualquer diagnóstico, qualquer sujeito que vive uma relação passional pode cometer um crime passional. Pode cometer. Qualquer homem que tenha uma relação passional com uma mulher, e nesse caso existem componentes intersubjetivos que competem para essa relação passional, estão sujeitos a cometerem um feminicídio. Então, isso que é o mais grave, porque esses crimes, eles não são crimes que a gente possa simplesmente definir a partir de uma patologia específica. É claro que a paranoia de ciúme, ela é um fator preponderante, mas não só. Né? Eu creio que esses crimes,
talvez os principais candidatos a esse tipo de crime sejam os paranoicos passionais, os paranoicos de ciúme e os erotômanos, né? E a gente vai falar um pouco disso. Mas voltando ao Porto Carreiro, então ele fala de uma questão que é fundamental, que esses crimes, eles são crimes do superego coletivo, do supereu coletivo. Então, existe uma certa ideação coletiva, né? E isso ainda é presente na nossa sociedade. Nós temos que levar em consideração que hoje em dia existe uma recrudescência dos modos conservadores de concepção da família, até como defesa em relação às novas práticas sexuais, ao assentimento às novas práticas sexuais, abertura da liberdade sexual feminina, a valorização das diferentes formas de sexualidade na mulher, no homem, a abertura para formas de relacionamento aberto, né? Para formas de relacionamento múltiplo, o que, de certo modo, ameaça isso que a gente chama de um superego coletivo e que, de certo modo, alguns sujeitos são absolutamente determinados por essa injunção coletiva. Então, o que chama atenção, né, é que esses crimes eles são crimes determinados por uma certa moralidade social, né? Então, a gente sabe na sociedade brasileira que a gente tem um estigma do corno, né? O sujeito, ele até pode ser corno, mas ele não pode ser manso. Então, se o sujeito ele é chamado de corno manso, né, é a pior ofensa. Então, o sujeito ele é incitado a um crime de honra, a lavar a honra com as próprias mãos, né? Como se a sexualidade do outro afetasse a honra do sujeito. Então, o que a gente pode ver nesse tipo de relação é que o sujeito ele tem existe uma susceptibilidade àquilo que a sociedade conservadora, tradicionalista, que só consegue conceber a relação como monogâmica ou como eterna, né? Dentro dessa perspectiva do amor cristão, de que o amor só pode, ele só é amor se ele vai até a morte, né? Então o sujeito ele tem que casar e ser fiel e viver feliz até a morte, né? Qualquer coisa diferente disso vai gerar nessas pessoas que são suscetíveis ao que a gente está falando de uma moralidade coletiva conservadora, a não tolerarem a separação, porque a separação do objeto amado, ela é percebida como uma queda, uma destruição de todos esses ideais, na medida em que o sujeito projeta toda a sua idealização, toda a sua realização no outro. Só que, dentro do direito penal brasileiro, esses criminosos eles eram considerados normais. Eram pessoas, eram homens de conduta ilibada que porventura, tinham um paroxismo, um momento de intensa paixão em que ele, porventura, era provocado pela vítima. Se, por exemplo, ele pegasse no pulo a mulher transando com outro, ele tinha o direito de matá-la. Ele era absolvido, porque ele era considerado um paroxismo passional. Só que esse paroxismo passional, ele não existe do nada, né? Existe uma história, né? E esses sujeitos que cometem feminicídio, não é do nada que eles vão pular na jugular da mulher. Existe todo um histórico de dominação, de agressões contínuas que vão gerar esse assalto. E essas relações, elas se dão, muitas vezes, essas situações, essa passagem ao ato violento, ela está ligada também a um aspecto
não só intersubjetivo, mas linguageiro, né? O que se diz, o que se faz, o que se fala, como se relaciona com esse outro, né? Que tipo de relação que se estabelece com esse outro. Então, eu gostaria de trazer algumas coisas assim sobre a questão da passionalidade violenta, com base no estado passional. A Pierre Raulanier afirma que entre o estado passional e o amoroso existe uma diferença qualitativa e não apenas quantitativa. O sentido que dá ao termo passional em si mesmo carrega a marca de um transtorno, pois a relação de objeto passional é, por excelência, definida como assimétrica, logo implica uma desproporção no que tange o investimento afetivo de cada um do casal. Nas palavras de Pierre Raulanier, o eu coloca o eu do outro como objeto de necessidade e então seu próprio eu como privado daquilo que só esse objeto poderia tornar possível. Para que ele possa projetar esse poder desmedido sobre o outro, ainda é preciso que os mecanismos projetivos lhe permaneçam escondidos, ou seja, que o outro se mostre como autopossuidor de um todo poder, como se não precisasse de nada, como se não tivesse nenhuma necessidade do eu investidor, nem de qualquer outro eu. Então, a necessidade, fecha aspas, a necessidade onipotente de preencher todos os desejos do outro eu é projetada, de modo que absorve uma espécie de posse onipotente do eu do sujeito. O sujeito aceita e induz a instauração desse tipo de relação, cujas características, em síntese, são: o eu acredita apenas fornecer prazer e jamais sofrimento ao outro eu. O outro eu é eleito como objeto exclusivo para o preenchimento da necessidade de prazer, de modo que sua ausência transmite um sofrimento desproporcional, gigantesco, em que a morte é preferível à ausência do objeto da paixão. O outro eu satisfaz ao mesmo tempo as pulsões eróticas e destrutivas, portando o potencial de matar e de morrer ao eu. E a relação segue a fórmula: eu sofro, então eu amo. Então, a relação amorosa, né, nos casos de feminicídio, ela já é estabelecida em bases passionais. Numa base em que o eu e o outro se confundem. A mulher, ela é apropriada, ela é tomada como uma posse do homem. O corpo e a subjetividade da mulher são apropriadas. E porventura, as próprias atitudes que a mulher tem, até os próprios pensamentos vão ser controlados pelo homem, né? Então, esse tipo de relação, ela não surge do nada, né? Como é que a mulher pode se dar conta disso, né? Como é que uma mulher pode aceitar entrar nesse tipo de relação e permanecer nesse tipo de relação, né? Em que o objeto amoroso é um objeto de necessidade, né? Ele precisa do outro para a própria sobrevivência do eu, né? Então, esse componente passional, ele pode estar presente em diferentes estruturas. Mas, evidentemente, existem alguns elementos que, por exemplo, na paranoia de ciúme, estão relacionados à vivência de relações familiares já disruptivas entre os pais, né? Os pais do criminoso, do paranoico de ciúme, geralmente já tinham conflitos entre eles e essa relação já se reproduziu nas gerações anteriores, né? A criança que observa a relação ou observa o coito dos pais como um coito violento, em que ela passa a perceber a relação amorosa, né, como uma relação violenta. Então, nesse caso, eu recorro às ideias da Sophie de Mijolat-Mellor, que é uma psicanalista francesa, foi minha orientadora de tese na França,
E amor, a relação de casal é uma relação de ódio. A própria relação amorosa, ela já é percebida como uma relação de ódio, sem a expressividade desse ódio. Não que a ambivalência não possa estar presente em toda relação amorosa, mas o próprio a própria vivência da criança vai reproduzir essa necessidade de controlar o outro e de alguma maneira, que de alguma maneira reproduz um medo, uma impossibilidade de existir sem esse outro. Mas aí eu me perguntaria, né? Qual o papel da mulher? Né? Como que a mulher pode se colocar nessas situações? Porventura, a gente vive o próprio machismo, o próprio patriarcalismo, e um autor que chamou a atenção para isso é o Georg Simmel. Ele se instaura, ele se institui numa cultura feminina, né? em que as mães educam suas filhas para servir o homem, educam suas filhas para buscar esse, vamos dizer assim, esse ideal supremo, que seria o ideal do casamento, de estar junto com o homem, de ter um homem. Então a mulher, muitas vezes, ela fica numa situação vitimizada de dependência desse homem. Porque, porventura, o casamento, a relação a dois, ter um parceiro é mais importante do que ter a sua dignidade preservada enquanto sujeito isolado. Quer dizer, isso daí não se trata de uma escolha, é inconsciente. Existe uma compulsão nessas relações, né? Para estar nessas relações. Né? E daí a necessidade, toda a questão que se sobrepõe entre uma economia psíquica e a lógica econômica que a gente vive, né? Em que o outro é percebido como uma propriedade. Né? Então, quando a mulher tenta se desvencilhar, quando ela tenta sair dessa relação, é justamente quando ela vai ser atacada. Então, existe alguma coisa na relação entre o homem e a mulher que de alguma maneira sustenta esse laço passional. De que modo a mulher poderia romper com esses ciclos? Evidentemente, com a sua independência financeira. Mas não é só a independência financeira, existe uma independência em relação a uma economia libidinal e a todo o investimento em relação a esse ideal de que a mulher só é alguém se ela é casada. A mulher só é alguém se ela tem uma família e se ela tem filho. Em que medida a mulher pode se liberar desses dogmas? E isso o feminismo é fundamental para a gente. Né? É fundamental com todos esses processos e com a punição desses criminosos. Mas isso não seria assim, e a ideia é que a gente pudesse, de alguma maneira, desfazer essa cultura, né? Ou combater essa cultura patriarcal. Né? Bom, de alguma maneira, Daniel Lagache, que tem um tratado sobre o ciúme amoroso e sobre o ciúme homicida, ele levanta um aspecto que é muito interessante para a gente pensar o feminicídio, seria um ponto ainda de maior investigação. Né? Que nos crimes passionais, muitas vezes, é a mulher que é o alvo, não só do homem, mas também da própria mulher. Né? Então, eu lembro aqui do caso daquela Fera da Penha. Um caso antigo em que a amante, ela mata a filha do casal para se vingar da mulher. Né? Para se vingar da mulher cujo objeto passional ela não podia obter porque ela era amante. Né? Então, e o Daniel Lagache também fala disso, né? De que, e isso é um ponto importante de se ver, né? Até que ponto que até as próprias mulheres
podem vir a cometer feminicídio. De fato, o feminicídio não é considerado um crime que mulheres cometem contra mulheres, mas eu estou aqui um pouco para bagunçar essas certezas, né? E tentar trazer à tona não a culpabilidade, mas a própria possibilidade da mulher se colocar na relação ou não se colocar numa relação passional, né? Perceber como essa relação passional opera, né? Desde os primeiros sinais, né? E sem dúvida a experiência analítica ela vai gerar uma compreensão interna melhor desses mecanismos de projeção que, porventura, podem acontecer de forma combinada. Então, o que eu acho, um ponto que eu gostaria de levantar aqui, e que tem um livro muito interessante sobre isso, que se chama O Perverso Narcísico e o Seu Cúmplice, né? Na medida que a passionalidade violenta ela está relacionada aos aspectos mais relacionados aos aspectos narcísicos, né? Na impossibilidade de sustentação do eu, na ausência do outro, ou no fato do outro contrariar, né, o desejo do sujeito, a projeção maciça da realização subjetiva num outro, a gente tem esses casos em que o homem ele entra com todo um aparato de sedução em relação à mulher, né? Ele seduz, ele agrada, ele dá presente, ele é bonito, mas de alguma maneira ele também é violento. E esses casos parecem ser os casos mais delicados, porque existe, de certo modo, um investimento libidinal na relação a dois, um prazer que, porventura, podem revelar os aspectos arcaicos do masoquismo, que é o masoquismo, né? Vamos lembrar que para Freud o masoquismo ele é primordial, né? E ele é de todos os sujeitos, e houve toda uma discussão e todo um problema na teoria freudiana quando ele fala que o masoquismo erógeno é o masoquismo feminino, e a gente precisa também, a gente tem uma responsabilidade em relação à psicanálise de repensar esses termos, essas categorias freudianas que foram estabelecidas dentro de um contexto patriarcal, mas sem negligenciar o fato de que ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Então, nesse modelo, o perverso narcísico ele se coloca como objeto de gozo. E ele cria também na mulher uma certa dependência. Tá? Porque ao mesmo tempo em que ele seduz, ele agride. Então a mulher, de alguma maneira, pode ficar presa a esse modelo de relação, né, em que amor e violência vêm acoplados. Então, ela não consegue se livrar da situação de violência, porque a situação de violência ela traz um componente pulsional, erótico, de prazer. Né? E aí, Marília, temos mais ou menos 10 minutos. então, é aí que essa configuração passional se constitui numa relação de dependência e de necessidade do outro. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar abrir para algumas perguntas. Peço desculpas que eu também acho que fiquei um pouco nervosa com esse início aí, que estava dando Todos nós. e tal, e trouxe alguns elementos, né? Não pude nem falar da erotomania, mas só em linhas gerais, que eu acho que é um elemento, que é uma outra configuração que pode gerar o feminicídio, embora recentemente eu tenha lido um texto interessante sobre
Erotomania, do François Perrier, e que ele diz que a maioria das erotômanas são mulheres. Eu discordo, acho que tem muito erotômano homem, né? Mas o outro projeta maciçamente o amor. O outro me ama. Então, o erotômano, a mulher me ama. Ou o homem me ama. E muitas dessas projeções, elas estão relacionadas, como Freud estabeleceu no texto de 1922, sobre alguns mecanismos neuróticos entre o ciúme, a paranoia e a homossexualidade, mas também no caso de Schroeder, né? De uma projeção como forma de defesa dos impulsos homossexuais arcaicos. Né? Então, na erotomania, essa projeção é maciça na mulher, ela me ama. E se porventura a mulher diz não, e esses são os casos passionais né, de uma psicose passional grave, o sujeito não consegue aceitar a ideia de que o outro não gosta dele. É como se o outro obrigatoriamente tivesse que amá-lo. Então, aí, muito cuidado, né? Principalmente nesses inícios de relação. Né? Que pessoa é essa? Que tipo de investimento que eu estou recebendo desse homem? Né? Então, um investimento maciço, ele é para se desconfiar. Né? As relações, elas não são, elas não podem visar essa completude como os casos passionais requerem. Né? Bom, eu vou parar por aqui. Eu não sei se eu consegui trazer alguns elementos para suscitar alguma dúvida, alguma pergunta, enfim. O pessoal está bem quietinho, não sei o que aconteceu. Eu acho que ficaram ouvindo. Marília, eu fiquei com duas coisas. Quer dizer, o homem teria uma idealização imensa da mulher e da relação, e a mulher, pela própria cultura patriarcal machista, vai compreender o amor acoplado com essa violência? É claro que isso não é para todas as mulheres. O que eu estava Uhum. tentando traçar é que o feminicídio, assim como o crime passional, né, sendo que a maioria dos feminicídios são crimes passionais, né, a grande 80%, existe uma responsabilidade social aí. O sujeito que comete, Tá. o sujeito que comete esse crime, ele comete um crime em nome de uma sociedade criminosa. Tá. Essa era a minha próxima pergunta. Então, Entendi. todos temos responsabilidade em relação a isso. Como é que foi? O que você falou mesmo? Repete para mim a questão, então. A questão eu fiquei com a questão de que do mesmo jeito que um homem dentro dessa sociedade patriarcal, que é criminosa, né, ele é produto disso, né, algumas mulheres seriam produtos também dessa mesma coisa. Isso que eu argumentaria, né, com base nos Girl Simmel, mas também pensando o quanto a mulher pode ser machista. Né? Então, no Entendi. feminicídio, então, nunca, e eu quero que isso fique bem claro aqui, nunca uma vítima de agressão ou de assassinato, ela é culpada por aquilo que ela sofreu. Ela é vítima. Uhum. E Uhum. sempre o feminicídio ele vem a garantir isso. E sempre quem comete esse tipo de ato seja punido. Claro. Nunca uma pessoa que comete um homicídio pode deixar de ir para a cadeia. Só que na nossa cultura, até a década de 80, os homens que cometiam feminicídios eram absolvidos. Uhum. Uhum. Agora, a mulher que se mantém na relação, e eu acho que isso que é a minha argumentação principal hoje, né, sobre o feminicídio. Embora, né, isso corra, né, como a gente já tinha conversado antes, né, Ana? Embora a gente corra o risco de receber críticas, né? Então eu já realço isso desde cara. Ela nunca é culpada, mas em que medida ela se coloca nesse tipo de relação? Né? Marília, a gente É uma poderia pensar que a relação sua... a dois.
Então, Uhum. essa mulher, porventura, ela também depende desse homem, ela depende financeiramente desse homem. Uhum. Então, o feminicídio, ele acontece numa mulher fragilizada. A gente viu todo o problema do assédio sexual, das situações de assédio no trabalho, né? Que varreu os Estados Unidos desde 2017, com a onda feminista do hashtag MeToo. Né? Qual é a questão? A questão é que, por exemplo, determinadas mulheres são menos vulneráveis a esse tipo de crime, justamente porque elas não vão permitir um tipo de relação em que o seu próprio eu é invadido. Uhum. Porque ela não vai estabelecer, ela não permite nenhum tipo de dependência. Ela não vai estruturar a sua vida em função da dependência de um homem que vai tomar Uhum. o seu eu como uma propriedade. Mas o fato de que algumas mulheres emancipadas, empoderadas, não sejam vítimas de feminicídio porque elas sabem se defender, não quer dizer que a gente não tenha que defender todas essas vítimas. Porque Sim, se a gente pode pensar que essa colocação seria uma forma da própria mulher compreender essa dinâmica para que ela possa mais precocemente, digamos assim, se defender, perceber o que está acontecendo. sim, e ademais o combate fundamental, que é o combate feminista, que não é o trabalho psicanalítico. A gente pode Uhum. ser feminista, ser psicanalista, né? Uma coisa não exclui a outra, mas são Sim, coisas sim. distintas. Né? É, são Então, coisas distintas. então, é fundamental que no campo psicanalítico todos os avanços dos estudos de gênero, dos estudos feministas, da militância feminista sejam reconhecidos. Entretanto, o psicanalista ele deve estar aberto não só para ouvir uma mulher que vive uma situação passional, mas também um homem. E aí Sim. eu volto ao Daniel Lagache para dizer que nessa questão do precocemente, né, da prevenção, vamos dizer assim, da prevenção desse tipo de situação, o próprio sujeito, ele já passa, ele começa a ter uma ideação homicida, que a princípio ela surge do nada e o sujeito pode, inclusive, se sentir culpado por isso. Recentemente, a gente estava aqui numa reunião clínica, foi muito interessante um caso que trouxeram de uma menina, de uma moça de 25 anos, que tem uma ideação homicida em relação aos próprios pais. Aí ela se sente má, como uma pessoa má, porque ela tem vontade de matar os pais. Daniel Lagache, então, ele fala de um assentimento a princípio formulado, uma formulação que pode atacar, ela pode ser, inclusive, amedrontar o próprio sujeito. Mas a partir de um assentimento formulado, esse assentimento pode ser consentido. Evidentemente, quem está de um lado de uma pessoa que é impulsiva ou que é compulsiva, que tenta controlar todos os passos da mulher, ou que tem qualquer palavra, qualquer coisinha que a mulher fale, o cara já parte para o ato, ele já se torna agressivo, ele já fala mais alto, ele não respeita o lugar de fala. Então, Uhum. isso tudo são sinais. E aí eu acho que tem coisas muito sutis e né, que a gente, enquanto psicanalista, escuta. Eu já cansei de ouvir coisas de amigas, psicanalistas, feministas, mas coisas assim um pouco assustadoras. Por exemplo, eu não vou pagar nada quando eu sair, porque eu já gastei para me arrumar. Uhum. Para mim, eu pagar. Ora, o que essa afirmação significa do ponto de vista inconsciente? Significa uma certa alienação já do seu corpo ao outro. E o cara, na medida em que ele paga, e a gente ouve frases do tipo, pô, vou sair com a mulher, já vou ter que pagar, né? Quer dizer, Sim, com certeza. ter que pagar para o encontro amoroso é quase que uma garantia de que
a relação sexual vai acontecer. Uhum. Então, em que medida que a gente se aliena nesse tipo de idealização coletiva de uma mulher submissa, de uma mulher que se vende inconscientemente para o outro, de uma mulher que faz tudo para ter esse outro, vamos dizer, que ocupa uma posição paterna, né? Extremamente Sim. edipiana, né? Extremamente Uhum. edipiana. Então, esses crimes passionais, eles vão ter diversas configurações, né? Porque esse aspecto do crime coletivo, dessa responsabilidade coletiva pelo crime, eles se entrelaçam às patologias, psicopatologias subjetivas, às fragilidades subjetivas, e aí cada um vai manifestar de uma maneira. Uhum. Quer dizer, a gente pode pensar que, fundamentalmente, o principal é combater esse social que dá sustentação e a permanência desse tipo de crime, né? Porque tem um consentimento. Né? Você mencionou um crime, na década de 70 teve aquele Doc Street que mata a Ângela Diniz, e ele, num primeiro julgamento, ele é Ouvido. absolvido, e seria um crime de paixão, né? Aonde toda a sociedade ali, principalmente os homens, né, vão dar sustentação, e muitas mulheres, né? Porque parece que num segundo julgamento houve uma espécie de embate social, né, entre um movimento feminista e um movimento conservador, aonde, né, toda uma sociedade conservadora representada por homens e mulheres sustentava a inocência desse homem. Daí a importância, por exemplo, tanto que no segundo julgamento, por causa do movimento feminista, quem ama não mata, houve, então, a condenação do Doc Street. Né? Então, esse foi um marco no movimento feminista. Mas um outro marco fundamental foi a Lei Maria da Penha. Né? Sim. E justa... Só que, assim, voltando à sua questão, não... não uma linha de frente não exclui a outra. Então, Uhum. todo o combate feminista em relação a essa ideologia de que a mulher tem que ter um homem, né? E isso que eu estou chamando de cultura feminina, como é que a mulher internaliza esse Uhum. modelo, né? Uhum. Combater no homem e punir o homem, isso é mais do que evidente. Então, eu acho Uhum. mas ela tem que trazer à tona, né? Os estudos psicanalíticos trazem à tona as questões que não são tão evidentes, né? Uhum. Tão recalcadas. E aí, inclusive, eu escrevi minha tese são os crimes no triângulo amoroso. Aí as Uhum. pessoas vinham brincar comigo, né? Ai, tá com vontade de matar alguém? A vontade que dava de responder você. Dá vontade de matar você quando faz essa pergunta. Mas aí eu brincava, eu não falava isso para não ser grosseiro e falava, quem sabe ser morta por alguém, né? Uhum. Para já chocar um pouco as balizas, né? E aí, diante disso, assim, e acho que o processo de análise faz a gente pensar, né? E eu fui percebendo em mim mesma, na minha própria análise, o quanto que se relacionar com um homem é atemorizante, Uhum. né? Sim. Né? Então, a relação sexual ela tem um componente erótico e agressivo que faz parte. Né? Para mim, me chocava muitas vezes, né, a ideia de que um tapinha não dói, daquela musiquinha, sabe? Ah, um tapinha não dói, porque existe um erotismo envolvido. Sim, No sim. erotismo, a agressividade ela está envolvida. Né? Só que essa agressividade ela tem tamanho, ela tem proporção. Uhum. Isso Uhum. significa que a agressividade possa ser eliminada das relações amorosas. Nem que a Sim. ambivalência não exista em todo o ser humano. Sim. Entretanto, e aí a gente vê na histeria, né? Crítica, ai, você é histérica. Quando a mulher simplesmente está dizendo, eu não quero. Não é não, né? Né? E É não é. verdade. Né? É verdade. Agora, até que ponto em que existe também, inconscientemente, por isso que eu queria retomar esse seu ponto, né? No próprio sujeito, elementos
elementos que são constituídos desde os primórdios da vida psíquica, na Com relação com os certeza. pais, na relação com uma família extremamente tradicional. E aí o que a gente vê hoje na clínica, a gente está vivendo um movimento muito um momento anômico, né? Não só do suicídio anômico, como diria Emily Durkheim, Uhum. mas também um aumento de casos de feminicídio, né? Em que, de alguma maneira, é insuportável imaginar a vida fora desses padrões Desses padrões que estão. monogâmicos patriarcais, É né? verdade. Marília, olha, infelizmente, vamos encerrar que a gente está correndo um risco de repente, isso aqui parar sem a gente se despedir, né? Mas eu acho que, só para frisar, essa última coisa que você colocou é fundamental. Talvez todo um movimento social, né? Não só das mulheres, né? Mas de gays, lésbicas, trans, né? Tenham colocado em cena uma queda desse padrão patriarcal, e aí a gente tem um aumento de violência generalizada, principalmente contra a mulher. Mas, de qualquer maneira, Marília, eu quero te agradecer. Desculpe os nossos problemas técnicos, mas, enfim, estamos todos nós nos habituando, né, a esse novo mundo e a nossa nova forma de estar. Eu Né? espero ter podido contribuir um pouco, só para complementar. Na clínica psicanalítica, a gente pode desmontar esses afetos passionais. Uhum. Então, que eles não só se dão no coletivo, mas eles também se dão subjetivamente com diferentes vontades Uhum. lógicas. Então, eu queria Ok. agradecer muito, pedir O desculpas mesmo. pelos improvisos. O mesmo, o mesmo. Minha gente, até a próxima, né? Nos encontraremos aqui mais uma vez. Um abraço e um bom dia para todos. Abraço, tchau. Tchau.